Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Amém? Pai, obrigado pela tua santa e poderosa palavra. Nós queremos todos os dias ter mais fome, mais sede, para que venha do teu Espírito o pleno conhecimento do Senhor. Que a tua palavra possa penetrar na nossa mente, no nosso corpo, na nossa alma, para que a gente viva por meio da palavra. E assim como Josué ensina no capítulo 1, versículo 8, que nós possamos meditar na tua palavra de dia e de noite, para que então os nossos caminhos prosperem e sejamos bem-sucedidos, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre cada um de vocês. Amém? Aleluia. Irmãos, eu quero compartilhar algo da parte de Deus, porque assim como Deus tem ministrado na minha vida, eu acredito, tenho convicção que Deus vai ministrar na sua vida também através dessa palavra. E primeiramente Deus, Ele ministra essa palavra em quem vai ministrar, para que então ela tenha vida, e aí através da vida que essa palavra gerou em mim, ela vai poder gerar vida em você também. Amém? Lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 9 ou 10, se eu não me engano, fala que em nós opera a morte, para que em vós opera a vida. Então primeiro essa palavra teve que gerar morte em mim, morte do meu eu, morte das minhas vontades, morte daquilo que eu estava vivendo, para que então ela viesse a gerar vida em você. Quantos creem nisso? Amém? Então, eu quero compartilhar um pouco com vocês até uma experiência que eu vivi muito forte essa semana. E na quinta-feira, fiquei uma semana inteira angustiado, assim, tenso com uma situação, e aquilo começou a roubar a minha paz. De forma que eu conseguia, foi uma semana assim tão poderosa, que eu consegui praticar todos os dias o meu tempo na viração do dia. Eu ia para um local que a gente gosta de ir, no final da tarde, ia lá ter aquele momento na presença do Pai, mas aquela angústia não saía de dentro de mim. E aí eu fiz esse questionamento, falei: Senhor, eu estou buscando, eu estou nas madrugadas, eu estou orando, eu estou lendo a palavra, eu estou buscando do Senhor, e estou angustiado, como pode isso? E aí na quinta-feira, no final do dia, pouco antes de vir para o culto, o Espírito Santo ministrou na minha vida, falou: Michel, isso está roubando a tua paz, para com isso agora. E aí imediatamente eu compartilhei com a Regiane. Ela falou: olha, eu estava orando por isso, porque eu já estava vendo isso. Irmãos, às vezes a gente fica esperando uma palavra de um profeta internacional. Eu tenho uma profeta dentro de casa. Todo dia ela põe o dedo na minha cara e fala: você está errado, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Nós temos dentro de casa, quem é casado, né, marido, esposa, nós temos que ter essa maturidade de ouvir e dar voz, né, homens, dar voz à nossa esposa, porque a gente muitas vezes vem aqui com uma aparência de santão, né, mas dentro de casa parece o capeta, o demônio, para a esposa. Então a gente precisa ter essa maturidade em Deus, porque nós temos uma mulher que Deus estabeleceu ao nosso lado como nossa ajudadora, não é nossa serva, ela é a nossa ajudadora. Quantos são casados aqui? Levanta a mão.
Olha só, então nós temos esse privilégio, nós temos uma ajudadora, uma auxiliadora, e não tem pessoa melhor que me ajude, logicamente depois do Espírito Santo, do nosso Senhor, nosso Deus, que é a minha esposa. Então, busque praticar isso, amém? E aí ela falou para mim, olha, eu estava orando porque eu já estava vendo que isso, já há dias que isso está roubando a tua paz. E aí, eu falei, olha, o Espírito Santo falou comigo, que é para eu acabar com esse negócio agora e avançar para o propósito. E aí o que eu entendi com isso? A minha fé estava sendo abalada por causa dessa angústia que estava sendo gerada por causa dessa situação. E aí eu peguei e já deletei tudo que eu precisava para poder estar com a minha mente pronta para viver o que o Senhor tinha me falado. E eu só vou conseguir viver as promessas de Deus, os propósitos de Deus, as palavras que dos céus são liberadas para a minha vida, se eu acreditar, se eu crer e viver intensamente aquilo que foi liberado. Amém? E a palavra de Deus, ela é a verdade. Pela fé entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus. Amém? E aqui também diz no versículo 1, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Então eu estava esperando muito uma situação, mas aquilo estava me angustiando. É de Deus isso? Não. Então, irmãos, nós precisamos entender, ou nós seremos movidos pela fé, ou nós viveremos pela fé, ou nós vamos ser movidos por uma ilusão. E a fé e a ilusão, ela está dentro da mente de muitos crentes. Muitos crentes acham que tem fé, mas no fundo só tem ilusão. Eu vivi isso essa semana. O que me angustiou foi porque eu não estava vivendo pela fé. E a palavra de Deus diz que o justo viverá pela ilusão? Não, pela fé. A pastora liberou aqui, nós somos justos, amém? Por que nós somos justos? Porque o sangue de Jesus nos justificou. O sangue de Jesus tirou toda a injustiça e colocou a justiça de Deus sobre mim e sobre você. Nós somos justos. Olha para essa pessoa que está do seu lado, fala para ela, você é um justo. Então viva pela fé, não por ilusão. Irmãos, a ilusão, ela está caminhando ao lado da fé. E quem vai nos ajudar e nos levar, nos conduzir, nos guiar a viver pela fé, é o Espírito Santo de Deus. Agora, se eu viver apoiado no meu próprio entendimento, na minha própria força, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu estava compartilhando ontem aqui na madrugada com os irmãos, que a gente tem duas alegrias, ou melhor, uma alegria quando você compra um carro, e uma tristeza quando você quer vender, porque as pessoas querem depreciar o seu carro assim de uma forma, e é isso que estava me angustiando, né? E aí, para poder fazer da forma como eu queria, eu comecei eu mesmo a depreciar o meu carro. Eu comecei a baixar o valor, e baixa daqui, e baixa dali, e baixa daqui. Cheguei a 15 mil reais. Aí uma pessoa abençoada, usada por Deus, falou assim, eu dou 13 agora, se você quiser eu vou aí buscar. Aí aquilo me deixou revoltado, né? E foi isso que Deus usou para me mostrar que a minha fé não estava fundamentada nele, e sim na minha própria força. Eu estava conduzindo uma situação do meu próprio jeito. Só que eu já tenho uma palavra, eu já creio nessa palavra, mas eu não estava vivendo ela. Eu estava sendo movido por uma ilusão, achando que as coisas iam acontecer do meu próprio jeito.
E quando eu faço do meu próprio jeito, eu não estou sendo movido por fé, mas sim por ilusão. Eu tenho a ilusão de que aquilo vai dar certo. Eu até tenho um pensamento positivo, até tenho um pensamento que eu acho que eu acredito que aquilo vai acontecer. Mas na verdade, tudo está sendo conduzido pela força do meu próprio braço. Jeremias 17:5 diz: maldito é o homem que confia no próprio homem. Não é o maldito Michel que confia no Adriano, ou qualquer outro homem. Maldito Michel que confia nele mesmo, que deposita a força dele no próprio braço dele mesmo. Então, quando eu me movo por mim mesmo, eu já estou cometendo um grande pecado, porque eu digo que creio no Senhor, eu professo a minha fé, mas faço tudo do meu próprio jeito. E por isso que eu vejo que muitos crentes vivem mais ilusão do que fé. João capítulo 16, versículo 13, diz: porém, João 16, 13, porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir, e anunciará a vocês as coisas que estão para. Hebreus capítulo 3, nós acabamos de ler que a fé é a convicção das coisas que se esperam, mas não se. É exatamente isso. Então, quem que nos conduz, quem que nos guia, quem que nos impulsiona para esse lugar? É o Espírito da verdade, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dos mortos, o mesmo Espírito que nos batiza com o Espírito Santo e com fogo, o mesmo Espírito que nos ajuda nas nossas fraquezas. E foi esse Espírito que me tirou desse lugar. Nós precisamos estar fundamentado na verdade. A fé é um fundamento da verdade. E a ilusão é um fundamento que nós mesmos criamos. E quando nós criamos um fundamento, nós vivemos num fundamento da mentira. Tem uma palavra no YouTube violenta que o apóstolo ministrou aqui sobre a paternidade verdadeira. Eu não lembro qual que é o tema exatamente, depois o Samuel podia procurar. É muito forte. E aí você vai entender que se você vive uma mentira, quem que é o pai da mentira? O diabo. Ou seja, você está sendo conduzido e guiado pelo diabo e não pelo Senhor. É duro ouvir essa verdade, porque o diabo ele sempre vai querer nos tirar do propósito, da verdade, que é o caminho do Senhor. Então nós precisamos estar atentos em todo o tempo. Lembra o que eu acabei de dizer aqui? Foi uma semana onde eu consegui todos os dias estar na viração do dia, todos os dias acordando na madrugada para poder ter o meu momento e também participar da escola de intercessão. E mesmo assim, uma situação foi uma ferramenta que o diabo conseguiu para poder me tirar do propósito de Deus. E qual foi o resultado disso? Angústia, falta de paz, cansaço. Nós precisamos ter esse entendimento. Lá em Êxodo, capítulo 30,
capítulo 33. Moisés precisava de uma direção de Deus. E aí ele falou com Deus e Deus falou para ele: Moisés, se você for... Moisés pediu para o Senhor: olha, Senhor, eu só vou para esse lugar se o Senhor for comigo. E aí Deus falou para Moisés, Êxodo 33, 14. Deus respondeu: Moisés, a minha presença irá com você, e eu lhe darei. Muitas vezes esse cansaço, essa angústia vem porque a presença não está conosco. Então nós precisamos ter essa maturidade, irmão. Isso é maturidade. Não adianta a gente bater no peito, não, porque eu sou de Deus, porque eu oro, eu faço isso, eu faço aquilo, mas não tem discernimento espiritual. É isso que nós vemos aqui os nossos pastores e apóstolos batendo nessa tecla, de andarmos no Espírito, viver no Espírito. Porque se você anda no Espírito, você não cai numa bobeirinha dessa. Não adianta só viver uma vida religiosa, de leitura da palavra, de cumprir algumas regras, mas se nós não somos guiados pelo Espírito, nós não seremos guiados à verdade. E Jesus é a verdade. Então a nossa fé, ela precisa ser fundamentada numa verdade, não numa ilusão, não numa mentira. A fé, a palavra fé, ela vem, a raiz dela, ela vem da palavra emuná. E olha que interessante, sabe o que significa a palavra emuná? É como uma mãe que está alimentando e ensinando ao seu filho. Ela tem uma explicação muito interessante que fala assim, emuná é uma influência quase subconsciente em nossa vida, que nutre e gentilmente nos guia a nossa jornada nessa terra. A fé é o firme fundamento, amém? A nossa fé, ela está fundamentada em quem? Em Jesus, que precisa ser o centro da nossa vida. Jesus, quando Moisés falou aqui, quando Deus falou para Moisés: Moisés, a minha presença irá com você e eu te darei descanso. O que Deus falou para Moisés? Moisés, pode ir, cumprir essa missão que eu estou te dando, porque tudo que você precisa vai estar dentro dessa presença que vai estar indo com você. Só que cabe a nós, a exemplo aqui que nós demos de Moisés, cabe a nós perseverar, cabe a nós guardar essa presença, porque senão é uma bobeirinha, é um descuido, é uma confiança errada, fundamentada em nós mesmos, que nos tira desse lugar. E quando Deus falou isso comigo, eu comecei a me autoanalisar, porque eu tenho buscado viver uma vida no Espírito. Eu já falei isso para algumas pessoas. A gente tem que tomar muito cuidado, porque senão a gente se frustra. Ontem mesmo nós conversamos sobre isso aqui. Nós vivemos numa geração onde nós queremos viver Mateus 6,6 uma semana e já queremos o resultado que o apóstolo tem de 30 anos. Nós oramos por uma situação, não vou falar nem muito tempo, oramos por uma situação
um mês seguido, e já queremos que o resultado daquilo seja imediato. Nós vivemos em uma geração que quer as coisas muito pronta, muito rápido. Porém, a fé, um fundamento da fé, é a pessoa de Jesus. Jesus era um homem que nos ensinou e nos ensina até hoje a viver uma vida de retidão, de perseverança, de caminhar numa verdade que Ele próprio é. Mas quando a gente olha para Jesus, Jesus não fazia nada sem buscar do Pai uma direção. Jesus não dava um passo sequer sem orar ao Senhor e confiar verdadeiramente no Senhor. Obrigado. Então nós precisamos ter esse entendimento, porque senão muitas vezes nós vamos viver uma vida frustrada. A gente olha para pessoas que já atingiram um lugar em Deus e nós queremos viver aquilo de uma forma instantânea. Ouve um pouquinho da história da pastora Dani, do apóstolo. Não começou agora. Eles não começaram, vamos abrir uma igreja agora e vamos, porque a gente teve essa direção e tudo que a gente está vivendo até aqui foi que a gente construiu a partir de Pouso Alegre. Eu tive a honra de tê-los como meus pastores, primeiros pastores, né, quando eu me converti, lá em São José dos Campos, há 14 anos atrás. Então, eu sei que há 14 anos atrás eu já ouvia experiências fantásticas que eles tinham vivido, provas que eles já tinham passado. Então, a fé, ela foi provada, ela foi fundamentada numa verdade. Amém? E assim como eles, assim como eu dei essa experiência aqui para vocês, compartilhei, cada um aqui tem o seu momento, tem a sua situação, a sua prova, e de alguma forma, se a gente for fazer uma análise aqui, particular, todo mundo está vivendo de certa forma um tipo de angústia, precisando de descanso, precisando dessa verdade fundamentada. Todo mundo de alguma forma vê que, se for colocar na balança, vai ver que diante de uma situação é mais ilusão do que fé. Só que o que eu preciso? O que eu preciso ter para viver uma vida fundamentada na verdade, na fé, que a palavra de Deus nos ensina, e não na ilusão? Primeiramente, eu preciso crer, acreditar e não duvidar. Eu preciso, diante da palavra que foi liberada, eu preciso ir até o final. Enquanto aquela palavra não se cumprir, eu não posso, da minha própria vontade, da minha própria força, criar situações para que aquilo aconteça. Lembra da história de Abraão? Deus falou para Abraão: Abraão, você será um pai de muitas nações. Só que o homem já tinha a idade avançada, a esposa dele também. E aí eles quiseram dar um jeito. Não, vamos dar um jeitinho nessa situação aqui. Olha o problema que foi gerado. Olha a angústia. Se você for, eu não vou entrar nesse texto, mas se você for olhar, olha a angústia que foi gerada dentro daquela família por causa de uma decisão errada, por causa de tentar querer fazer as coisas do jeito deles e não como Deus havia estabelecido. Eles não quiseram viver a promessa e quiseram criar uma forma de fazer com que aquela promessa se cumprisse na própria força. Eu quero deixar essa pergunta aí para o teu coração: quantas coisas estão sendo feitas na sua própria força? Quantas coisas você percebe que falta aquela paz, que falta verdadeiramente ainda algo de Deus para que se conclua, para que se cumpra?
É importante cada um de nós fazer essa análise, porque senão nós vamos ficar vivendo uma mentira. E não basta estarmos, não, mas eu vou em todos os cultos. Não, mas eu faço tudo direitinho como preciso, eu entrego meu dízimo, a minha primícia, a minha oferta. Eu sigo tudo que a palavra de Deus diz. Mas se a sua força está sendo o fundamento, a sua fé é mentirosa. Foi o que aconteceu comigo essa semana. Então nós precisamos ter esse entendimento, irmãos. Primeiramente, para quê? Para que quando nós temos... O que aconteceu? Eu comecei a fazer uma análise. E aí o Espírito Santo me falou, olha, isso está roubando a tua paz. E quando eu entendi aquilo, foi muito imediato. Na hora que ele falou, acaba com isso, eu já parei com tudo. Eu falei, não, eu não vou ficar preso numa situação, tentando forçar do meu jeito, para que essa situação se cumpra. E aí eu fui fazer a minha autoanálise. Espera aí, se eu estou buscando viver tudo aquilo que Deus diz, mas estou ainda fazendo as coisas na minha própria força, eu ainda estou vivendo uma vida religiosa. Pelo menos nesse episódio, nitidamente, eu confesso já confessei diante da minha esposa, diante do Senhor, e confesso diante de vocês como igreja. Então nós precisamos ter essa maturidade, porque o princípio que começa lá dentro, trabalhar a mentira, as obras do maligno, é o orgulho, de não assumirmos que erramos, de não assumirmos que estamos vivendo sim ainda uma vida religiosa. Só que nós temos uma palavra da verdade, uma palavra que trouxe vida a todas as coisas, pela fé. O que é fé? É crer, é acreditar. Pela fé eu entendi. Na hora que o Espírito Santo me falou, na hora eu já entendi e já falei, pronto, chega, não quero mais viver essa situação. E já tirei tudo que estava me desfocando do propósito e fui viver o propósito de Deus. Amém? Abre a sua Bíblia comigo, em João, capítulo 14. João 14, 6. Todo mundo conhece esse versículo de cor. Vamos ler juntos? 1, 2, 3 e... Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Quantos já conheciam de cor esse versículo? Agora, não precisa levantar a sua mão. Quantos verdadeiramente vivem isso? Jesus está falando aqui, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A fé, ela é o fundamento da verdade. E Jesus é essa verdade. Então, se nós depositamos a nossa força em nós mesmos, nós não estamos colocando Jesus como fundamento da nossa fé. E isso é um problema, porque os resultados não vão vir como a gente gostaria. Às vezes vem até algo parecido, algo para poder sustentar a ilusão que a gente está vivendo. A ilusão não é uma verdade. A ilusão é algo que parece ser, mas não é. A verdade é,
que Jesus, quando perguntaram, Jesus, mas estão dizendo aí que o senhor é profeta, mas e vocês, o que vocês dizem que eu sou? Muitos ficaram quietinhos porque não queriam errar, eu acredito, até que Pedro teve uma revelação do céu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E quando questionado, muitas vezes Jesus falava: diga para eles que eu sou. Eu não pareço ser, eu sou. Amém? Então, irmãos, a nossa fé, ela é fundamentada numa pessoa, na pessoa de Jesus. E nós só vamos nos ter essa pessoa de uma forma viva em nós, quando nós começarmos a nos relacionarmos com a pessoa de Jesus. Muitas vezes a ilusão, ela nos leva a nos relacionar conosco, com a nossa própria mente. A gente fica lá matutando, pensando: não vou fazer isso, eu vou dar esse passo, eu vou fazer desse jeito, eu vou criar essa estratégia, eu vou colocar essa forma aqui para ficar do meu jeito. O relacionamento está sendo com a gente mesmo. Nós criamos uma ilusão, criamos ali uma mentira e achamos que é fé. Ora, a fé é o firme fundamento. A fé, ela é o fundamento da verdade. Nós não podemos abandoná-la. Amém? Vamos lá para 1 João capítulo 5. Versículo 1. Primeira João 5, 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Quem ama aquele que gerou, ama também o que dele é nascido. Nisto sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de guardar, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Essa é a vitória da nossa fé. Crer que Jesus é o Filho de Deus. Então a nossa fé, ela não pode ser fundamentada naquilo que nós achamos. Não, eu acho que é assim. Uma vez eu ouvi uma pessoa falar uma coisa muito interessante. As pessoas questionam ou acham coisas da Bíblia, mas se você perguntar para ela: quantas vezes você leu a Bíblia? Não, nenhuma. Então você não pode achar nada. Se você ainda não leu a Bíblia toda, não estou falando que quem leu sabe tudo. Conheço pessoas que já leu mais de 30 vezes e não sabem nada. E dizem, que não sabem nada, todo dia está aprendendo. Então nós precisamos ter esse entendimento de que a palavra de Deus, ela vai trazer sempre o fundamento verdadeiro. Porém, se nós não tivermos um relacionamento com a pessoa de Jesus e nos permitir ser guiados pelo Espírito Santo, que é o que nos conduz à verdade, nós vamos estar vivendo uma vida ilusória, ou melhor, uma fé, uma ilusão e não uma fé. Tem um outro texto que eu quero... Opa. Segunda Coríntios, capítulo 4. Um versículo depois do que eu já falei aqui. 2 Coríntios 4,
13. Olha só. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei e por isso falei. Também nós cremos e por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará juntamente com vocês, porque tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, multiplicando, se torne abundante em ações de graças, por meio de muitos, para a glória de Deus. Amém? Olha que interessante. Crie, tendo o mesmo espírito de fé, eu criei, por isso eu falei. Então quando eu creio, eu tenho que falar. E falar é o quê? Quando eu falo, eu estou proferindo, eu estou profetizando palavras. A palavra de Deus diz aqui, eu criei, por isso eu falei. Então, diante da verdade que me foi apresentada, eu preciso começar a declarar, preciso começar a profetizar aquilo que eu estou buscando viver em Deus, todos os dias. E eu tinha uma dificuldade muito grande, a Regiane já me cobrou muito disso, que eu não falava aquilo que Deus estava colocando na minha vida, aquilo que Deus estava estabelecendo, aquilo que eu queria viver. E eu comecei a entender que se eu creio, se eu tenho convicção naquilo que Deus vai fazer, eu preciso começar a falar. Só que aí tem um problema, eu vou abrir um parênteses aqui. Quantas coisas que nós falamos que não é aquilo que Deus quer que a gente viva. Quantas coisas que nós falamos que não vão nos levar para o propósito verdadeiro de Deus. Exemplo, murmuração. Ao invés de profetizar e crer e celebrar, a gente fica reclamando. Ao invés de profetizar aquilo que nós vamos viver, a gente fica falando até o que não deve. E eu gostaria que você fizesse uma análise. O que você tem falado nesses dias? O que você tem profetizado nesses dias? Eu brinco com a Regiane, às vezes ela dá uma desviada, ela reclama algumas coisas. E aí eu falo com ela assim, depois dessa profetizada aí, não vai acontecer mesmo. Porque tudo aquilo que eu falo é uma profecia. De alguma forma aquilo vai se cumprir. Se eu estou liberando uma palavra boa, eu vou colher em cima daquela palavra que eu liberei. Amém? Agora, se eu estou profetizando, se eu estou falando algo ruim, algo mal, ou de alguém, eu vou colher também aquilo que eu estou falando. Toda palavra é uma semente. A partir do momento que ela saiu, ela vai dar fruto. Lá em Isaías 55, se eu não me engano, fala que a palavra de Deus, ela nunca voltará vazia. Que a partir do momento que ela foi lançada, assim como a chuva cai na terra e volta para o céu, assim é a palavra de Deus, ela nunca voltará para mim vazia, diz o Senhor. Então, nós precisamos fazer essa análise, irmãos, porque aquilo que eu falo, se você for olhar, eu não sei se você já conviveu com pessoa que só reclama. Alguém já conviveu com pessoas assim? É horrível. Tem um marido de uma prima minha, a vida do cara é reclamar de tudo, de todos, de qualquer situação. O cara está no trânsito, ele reclama do carro. Ele está no trabalho, ele reclama de alguma coisa. Mas pensa no cara que só vive para reclamar. E teve um tempo que eu estava ajudando eles numa situação, eu comecei a me pegar reclamão igual ele. Era no trânsito, era fazendo alguma situação, e é horrível, porque tudo que a pessoa faz é reclamar.
Então tudo aquilo que nós entendemos, né, que você está falando e não está gerando algo de Deus, aquilo é uma profecia que vai se cumprir na sua vida de alguma forma ou de outra. Então nós temos que ter esse entendimento. Cri, por isso eu falei. Então a partir de agora eu preciso falar aquilo, palavras que vão construir e que não vão destruir. Murmuração, reclamação, maledicência. O que eu acredito? O que eu quero viver? O que o Espírito Santo tem falado comigo? Isso eu tenho que falar, isso eu tenho que liberar. Qual que é a minha convicção de fé? Jesus. Então isso eu vou falar. Só com as minhas palavras? Não, com as minhas atitudes. Com as minhas boas práticas, com o meu bom testemunho. Amém? A ilusão é uma mentira criada pela mentalidade caída. Em Romanos, no capítulo 12, versículo 2, diz o seguinte: não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quanto dos padrões do mundo já foi estabelecido na tua mentalidade? Você já parou para pensar nisso? Quantas coisas diante dos padrões do mundo já foram fundamentadas dentro de nós e nós achamos que é uma verdade? E aqui entra o X da questão do que eu quero compartilhar com vocês. Foi exatamente o que aconteceu comigo nessa semana. Eu tinha convicção de que aquilo que eu estava vivendo não era uma verdade, mas aí o Espírito Santo veio e me trouxe a consciência de que aquilo que eu estava fazendo não tinha nada a ver com aquilo que Ele queria para mim. Nós muitas vezes deixamos a nossa mente conduzir o nosso espírito, e nós não podemos ser conduzidos pela mente. O que é isso? Isso não é fé, isso é ilusão. Exemplo, tem pessoas que falam assim: hoje eu não consegui orar não, mas eu fiquei pensando, fiquei orando lá na minha mente. Deus não trabalha por telepatia, irmãos. Orar é falar, profetizar, declarar. Amém? Então nós precisamos ter esse entendimento de que quando a minha mente ela tem os padrões do mundo, ela vai me fundamentar numa ilusão e não numa verdade. Eu preciso buscar essa transformação, mas deixem que Deus transforme pela renovação da sua mente. Qual que é a consequência disso? Você vai experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. A nossa mente, ela sempre vai construir ilusões. E agora, para finalizar, vamos lá em Ezequiel 37. Olha o que aconteceu com esse profeta.
veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou em meio de um vale que estava cheio de ossos, e Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver quando eram muito numerosos. Na superfície do vale estavam sequíssimos. E então me perguntou: filho do homem, será que estes ossos podem viver? Olha a pergunta do Senhor. Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão. Porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês, e os cobrirei de pele. Porei em vocês o Espírito, e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Olha só, o Senhor levou Ezequiel até um vale e perguntou a ele: o que você vê? Irmãos, todos os dias o Senhor nos coloca nessa situação. Quem aqui já passou por um vale, além de mim? Todos os dias o Senhor nos coloca numa situação como essa, e Ele coloca para quê? Para que nós possamos ver aquilo que Ele está fazendo. E aí, por que Ele faz isso? Porque Ele quer ver efetivamente se nós estamos vivendo uma fé ou uma ilusão. Ezequiel poderia ter visto segundo a sua mentalidade caída, segundo a ilusão e não pela fé. Mas ele foi muito preciso aqui, porque ele disse: Senhor, ele falou: filho do homem, será que esses ossos podem viver? Ele diz: respondi: Senhor Deus, tu sabe. Então ele me disse: profetize a esses ossos. Se ele não acreditasse que aqueles ossos poderiam voltar a viver, ele falaria. Nós lemos aqui em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13: cri, por isso falei. Só fala quem acredita. Só profetiza como Ezequiel profetizou quem acredita. Diante de uma situação de ossos secos, Ezequiel olhou para aquela situação. Eu não sei você, mas eu já me peguei várias vezes tentando imaginar esse cenário. Imagina só você num lugar, num vale, onde existem milhões de ossos secos. Eu acho que devia parecer um inferno aquilo ali. Imagina só, milhões de ossos secos. O Senhor te leva para aquele lugar e fala: o que você vê? O que o Senhor estava fazendo com Ezequiel? Ezequiel, você consegue ver pela fé, ou você vai olhar pela sua alma, pela sua mente? Os vales que nós passamos, as circunstâncias que nós vivemos todos os dias, é para nos dar essa oportunidade. E eu me vi dentro dessa situação. O Senhor falou comigo: o que você está vendo dentro de tudo isso? Eu falei: eu estou vendo que eu estou fazendo tudo errado, que eu estou fazendo do meu jeito. E aí, assim como Ezequiel, eu comecei a profetizar. Assim como Ezequiel, comecei a declarar aquilo que eu vou viver. Amém? Não aquilo que eu achava, não aquilo que eu queria que acontecesse do meu jeito, do meu modo. Não aquilo que eu estava vivendo segundo a minha vontade carnal. Eu comecei a declarar, comecei a profetizar: é isso que eu vou viver. E comecei a viver em cima daquilo, fundamentado naquilo. Sabe o que aconteceu, irmãos? Paz. Primeiro sentimento, paz. Veio uma paz
a partir do momento que eu discerni todo aquele ambiente, que eu me arrependi e falei, não, peraí, eu vou viver o propósito de Deus e não o meu propósito. Eu vou viver os sonhos de Deus e não os meus sonhos. Amém? Versículo 7 diz assim: então profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra os ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. E eu olhei, que eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram carnes, e eles se cobriram de pele, mas não havia neles o espírito. Então ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga ao espírito: assim diz o Senhor Deus, venha dos quatro ventos, ó espírito, e sopre sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me havia ordenado, o espírito entrou neles, e eles viveram e se puseram em pé, e formaram um exército, um enorme exército. Amém? O que eu aprendi com essa situação? Aquilo que eu creio, aquilo que eu acredito e tenho convicção que é da parte de Deus, eu tenho que falar, profetizar, declarar. Mas, Michel, a situação parece que não vai acontecer. Imagina só, ossos secos, como que eles vão voltar a viver? E o Senhor falou: profetize aos ossos, profetize as situações mais difíceis, profetize aquilo que você acha que não vai dar certo. Mas se você tem convicção que foi Deus que falou, que é aquilo que você vai viver, profetize. Profetize aos ossos. Ah, Senhor, mas falta o Espírito. Profetize ao Espírito. E para encerrar, pode se colocar de pé. Isaías 55, a partir do versículo 6, diz assim: busquem o Senhor, enquanto Ele pode ser encontrado, invoquem-no, enquanto Ele está perto. Quantos creem que o Senhor está perto? Querido, isso é uma verdade, amém? Isso é uma verdade, mas muitos de nós faz com que essa verdade se torne uma mentira. A palavra de Deus diz: achegai-vos a mim, e eu me achegarei até vocês, diz o Senhor. A palavra aqui no versículo 6 diz: invoque-no enquanto Ele está perto. O Senhor está perto de mim, de você. Nós não podemos tratar como se Ele estivesse de longe. Amém? E ele diz aqui no versículo 7, que o ímpio abandone o seu mau caminho, e o homem mau, os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, que é rico em perdoar. Olha o verso 8, porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os pensamentos de vocês. Irmãos, Deus me levou para viver intensamente esses versículos.
Os caminhos, a gente quer fazer planos do nosso próprio jeito, da nossa própria forma, da nossa própria força, mas o Senhor tem caminhos muito mais altos. Mas para isso nós precisamos entender que o Senhor está perto. Nós precisamos buscar o Senhor com toda a convicção e certeza de que Ele está perto. Ele é um Deus de perto e não de longe. Quando eu entendi isso, eu falei: Senhor, eu vou viver essa palavra, porque os seus caminhos são muito maiores do que os meus caminhos, assim como os seus pensamentos são muito maiores do que os meus pensamentos. Eu estou pensando em fazer desse jeito, mas o Senhor já preparou algo muito maior e melhor para mim. Amém ou não? Querido, isso é uma verdade que foi estabelecida para mim e para você. Eu sempre costumo dizer, eu falo: olha, eu não gosto de cair no mesmo buraco duas vezes. Se eu tropecei e caí nesse buraco, eu não gosto de cair nele de novo. Amém? Então eu te apresentei um buraco aqui, não caia nesse buraco como eu caí. Amém? Busque viver intensamente uma fé inabalável, como a pastora falou aqui no momento que ela estava orando. A nossa fé inabalável, ela é fundamentada na pessoa de Jesus. Quando eu busco viver uma vida no Espírito verdadeiramente, fundamentado numa verdade que é a pessoa de Jesus. Nós estamos próximos agora, no próximo sábado vai ser o batismo. Querido, o que é o batismo? É a minha convicção de fé pública, sem abrir a minha boca, eu estou confessando que Jesus é o meu Senhor. Ponto final. Eu não tenho mais dúvida. O batismo, ele não se trata daquilo que eu vou fazer, mas sim aquilo que eu já acredito, aquilo que eu já fiz, que é crer nele. Amém? Então, quando eu tenho essa verdade estabelecida, eu preciso andar nela. Eu sou o caminho. O caminho serve para quê? Para andar nele. Só que muitas vezes a gente está andando no caminho e a gente quer sair do caminho para fazer do nosso jeito. Não, querido, o caminho já está pronto. Jesus é o caminho, Ele é a verdade. Amém? Quantos querem viver isso em nome de Jesus? Quantos querem viver uma vida fundamentada numa fé inabalável e não mais numa ilusão? Quantos reconhecem que de alguma forma a sua fé, ela estava, ou melhor, quantos conseguem enxergar que você estava vivendo uma ilusão e não uma fé? Além de mim, feche seus olhos. Faça uma reflexão do que você estava vivendo. Lembre-se, o fundamento de uma ilusão é a mentira. E o diabo é o pai da mentira. E existe todo um contexto para que o diabo ele faça com que eu e você permaneça vivendo uma mentira, achando que é uma verdade. E sabe qual que é o fundamento que o diabo usa para fazer isso? O orgulho. Ele não me permite reconhecer. Ele me faz permanecer numa mentira, achando que é uma verdade. Fale com o Senhor agora. Senhor, eu reconheço que nessa determinada situação eu estava igual o Michel. O meu fundamento estava errado. Eu achei que estava vivendo uma verdade, mas na verdade eu estava vivendo uma mentira.
Fale com o Senhor: Senhor, eu me arrependo. Eu quero ter a minha fé fundamentada na verdade. Eu quero ser guiado pelo Espírito da verdade. Eu quero permanecer no caminho da verdade. Precisa ver. A fé sabe, ela não sente, ela me faz andar. A fé sabe, ela não sente. A fé sabe, não precisa ver. A fé sabe, ela não sente, ela me faz andar. Leva-me pela estrada da fé, aonde outros que andaram não erraram. Primeiro eu piso, depois eu vejo, sim, eu confio. Leva-me pela estrada da fé, aonde outros que andaram não erraram. Primeiro eu piso, depois eu vejo, sim, eu confio. Por isso eu vejo. A fé sabe, ela não sente. Agora que você já se arrependeu, já confessou, agora eu quero te dar uma oportunidade para fazer assim como Ezequiel. Talvez você olhe para a sua situação hoje, para a sua realidade, e você vê um vale de ossos secos. Cada um tem uma situação específica. Talvez o seu vale de ossos secos seja na sua área profissional, familiar, emocional, enfermidade. E eu quero te levar para esse lugar, para que você possa profetizar sobre esse vale, profetizar sobre esses ossos. Qual é a situação que você vai profetizar a vida agora? Qual é a situação que estava morta, que você vai liberar uma palavra agora, que você crê, por isso você vai falar, e essa palavra vai ecoar, e essa palavra vai gerar vida, não mais fundamentado numa mentira, numa ilusão, mas fundamentado na verdade que é Jesus. Aquilo que você ainda não vive, aquilo que ainda te angustia, abre mão disso agora e comece a profetizar. Eu quero convidar você agora a abrir a sua boca e liberar palavras agora e profetizar. Então ele me disse: profetize a esses ossos, diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Diga para essa situação: ouça a palavra do Senhor. Abre a sua boca e comece a profetizar.
dificuldade de profetizar algo. O Espírito Santo me mostrou que muitas pessoas têm dificuldade de profetizar, de declarar, de liberar aquilo que você quer viver. Irmãos, eu estou trazendo algo prático que eu vivi. Quando você tem dificuldade de profetizar, de falar, é porque nem você está acreditando naquilo que você diz crer. Não se trata, não, mas eu estou pensando. Isso não vai trazer o mesmo resultado de que você declarar. Então busque isso no Senhor. A palavra de Deus diz: profetize a esses ossos. Nós vemos o exemplo, depois você lê o capítulo todo de Ezequiel, aqui tem outras experiências muito fortes aqui. Você vai aprender sobre isso. Agora, se você não consegue profetizar, se você não consegue declarar aquilo que você vai viver em Deus, é porque dentro de você não está crendo verdadeiramente aquilo é algo de Deus para a sua vida. Feche seus olhos mais uma vez. Pai, nós oramos agora para que todo espírito de engano, todo espírito que não permite que cada um tenha uma mentalidade, a mente de Cristo, uma mentalidade espiritual, nós amarramos agora e damos uma ordem a esses espíritos. Bata em retirada agora em nome de Jesus. Gera, Espírito Santo de Deus, sobre cada mente agora o entendimento, uma consciência espiritual sobre viver essa verdade e profetizar e declarar e falar. Que o fundamento verdadeiro, que é o Senhor Jesus, seja estabelecido agora sobre cada mente, para que o governo do Espírito seja estabelecido agora sobre cada vida. Nós decidimos hoje, Senhor, como igreja, ser uma igreja espiritual, ser uma igreja, Senhor, que está fundamentada na verdade, porque o Senhor é o autor e o consumador da nossa fé. Nós cremos, por isso falamos. Pai, eu oro para que aqueles que tinham dificuldade de falar, de profetizar, que hoje o Senhor arranque dessa tampa que está sobre eles, Senhor, para que eles possam abrir a boca e profetizar, para que eles possam abrir a boca e declarar as verdades do céu, os fundamentos verdadeiros do céu, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Amém. Eu creio, Amém. por isso eu estou falando, você vai ser boca de Deus nessa cidade em nome de Jesus. Você vai declarar aquilo que você vai viver em Deus em nome de Jesus. Você vai ser um proclamador da palavra de Deus em nome de Jesus. Amém? Amém. Quantos creem nisso? Amém. Dê sua melhor salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Amém.